Garimpo de Amor. Divaldo Pereira Franco. Pelo espírito de Joana de Angelis. Narra a antiga lenda persa que um homem residia em prosperidade, na cidade de Golconda, com sua família, alguns camelos e outros animais, um pomar generoso e um rio de águas cantantes que lhe passava pelos fundos da propriedade. A existência sorria-lhe bênçãos e nenhuma outra preocupação o afligia. Oportunamente passou pela sua vivenda um homem religioso, que viajava convidando as almas à reflexão e à fé. Pediu-lhe hospedagem e foi recebido com carinho. Após o jantar, na primeira noite da sua estada, o visitante indagou-lhe: "És feliz, homem? Observo que sorris e desfrutas de algumas regalias da vida. Gostaria de saber se possuis diamantes ou pedras outras preciosas, que são as bases da felicidade." O anfitrião, algo surpreendido, respondeu-lhe: "Em realidade, sinto-me muito feliz. Tenho uma família saudável, que amo e pela qual sou amado. Desfrutamos todos de saúde e confiamos em Deus. Sou negociante próspero, mas não ambicioso, dispondo do necessário para prover o lar de tudo quanto se faz indispensável. Mas não tenho joias, nem mesmo quaisquer outras pedras preciosas. Apesar disso, sim, sou feliz. Lamento decepcionar-te", redarguiu o viajante. "Se não possuis diamantes, talvez jamais os hajas visto. Não sabes o que é a felicidade, tampouco és realmente feliz." Passando a outros temas, logo depois, recolheram-se ao leito. O homem, que se sentia feliz, começou a pensar na informação que recebera, e pôs-se a ponderar a respeito do valor dos diamantes. Passou uma noite mal dormida. No dia seguinte, o hóspede foi-se adiante, e, ao despedir-se, insistiu, sugerindo: "Pensa nos diamantes, conforme te falei." A partir dali, o homem tranquilo passou a cobiçar diamantes. Procurou conhecer alguns, e perdeu a paz. Resolveu, por fim, vender a propriedade, deixou uma grande parte do dinheiro com um cunhado, a quem confiou a família, enquanto seguiu em longa viagem na busca de diamantes. Vadeou rios, atravessou florestas, visitou montanhas e vales, venceu desertos, buscando sempre diamantes, sem jamais os conseguir. Passaram-se os anos, ele envelheceu procurando diamantes, a enfermidade o vitimou e a morte arrebatou-o, sem que houvesse alcançado a felicidade através das pedras famosas. Sua família, que houvera perdido o contato com ele, dispersou-se e sofreu amargamente o abandono, a miséria, a separação. Aquele que lhe houvera comprado a propriedade, vivia feliz e era generoso para com todos. Mais de um decênio transcorrido, o religioso viajante retornou à propriedade e procurou informar-se a respeito do antigo generoso anfitrião. Foi informado de que já não residia ali, de que houvera vendido a casa e as terras, sem que se soubesse do destino que elegera. Convidado a pernoitar, na mesma residência, após o jantar, enquanto conversava com o senhor que o hospedava, observou sobre a lareira algumas pedras que brilhavam ao crepitar das labaredas. Levantou-se, segurou algumas delas, aproximou-as da claridade, e perguntou, emocionado: "Onde encontraste estas gemas?" "Entre os seixos e outras pedras no riacho", respondeu-lhe o anfitrião, desinteressado. "Os animais pisam-nas, enquanto sorvem a água transparente, e porque me pareceram muito originais, trouxe algumas para decorar a lareira." "Homem de Deus", exclamou o religioso, trêmulo, quase a desvairar, "estas pedras são diamantes. Amanhã, muito cedo, leva-me ao córrego." E passou uma noite inquieta, aflito. Pela alva, seguiu com o proprietário na direção do regato, e quando lá chegaram, o religioso, com o olhar de lince, constatou que as águas transparentes deslizavam sobre um leito de diamantes brutos, negros, brancos, amarelos, desprestigiados entre calhaus sem valor. Desse modo, descobriu-se uma das maiores minas de diamantes do mundo, de onde saíram pedras fabulosas, algumas denominadas como Príncipe Orloff Koh-i-Noor, etc., que dormem em museus famosos do mundo ou brilham nas coroas de muitos reis. O homem, que era feliz sem conhecer diamantes, deixou-os no quintal da residência para ir procurá-los, mundo afora, sem nunca os encontrar. O mesmo fenômeno ocorre com o amor. As vidas possuem o amor no seu imo, mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. No entanto, muitos se referem ao amor como algo que está em tal ou qual lugar,
Apresenta-se nesta ou naquela situação, sob uma ou outra condição, indicando lugares onde raramente pode ser encontrado. O amor radica-se no ímã de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado, para realizar o mister para o qual se destina. Não exige sacrifício nem qualquer imposição externa, pois que pulsa, mesmo quando ignorado, realizando o seu mister até o momento em que estua de beleza e harmonia, dominando as paisagens que o agasalham. La Fontaine escreveu que nada tem poder sobre o amor tem-no sobre todas as coisas. O amor converte os sentimentos humanos e sublima-os, tornando-os santificados e libertadores. Gandhi afirmava que por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não é bastante forte. O amor espera pacientemente no leito do rio existencial humano até o momento em que seja descoberto, passando pelo período de desbaste da gangue externa, a fim de que a sua luminescência esplenda em toda a sua glória estelar. Não surge completo, acabado. Necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Quanto mais é aplicado, mais se aformoseia, e quanto mais é repartido, mais se multiplica em poder, valor e significado. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. O amor é um garimpo de diamantes estelares que deve ser explorado. Possui gemas de diferentes qualidades e valores muito diversos. De acordo com a coragem e a decisão de quem busca encontrar as suas riquezas insuperáveis, sempre oferece novos matizes e configurações especiais. Assim pensando, ocorreu-nos compor uma pequena obra na qual pudéssemos apresentar o amor sob diferentes enfoques, relacionando-o com variadas situações e em relação a alguns desafios existenciais. Não se trata de um trabalho original, nem de profundidade, pois que não foram esses os objetivos a que nos propusemos. Buscamos expressar o nosso pensamento conforme as propostas de Jesus exaradas no seu Evangelho, em aloá e colocação psicológica, com caráter terapêutico para o corpo, para a emoção, para a mente, para o ser eterno que somos todos nós. Esperando haver alcançado a meta que desenhamos, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós, guardando a certeza de que os amáveis leitores que viajarem conosco através das páginas que lhes trazemos, concluí-las-ão certamente renovados e confiantes na vitória do amor em qualquer contingência existencial. Maia, Portugal, 10 de novembro de 2002. Amor e matizes. O amor é um tesouro que mais se multiplica à medida que se reparte. Alcança-se a plenitude terrena quando se consegue amar. Amar, sem qualquer condicionamento ou imposição, constitui a meta que todos devem perseguir, a fim de atingir o triunfo existencial. O amor é um diamante que, para poder brilhar, necessita ser arrancado da ganga que o envolve no seu estágio primário. Nasce do coração no rumo da vida, expandindo-se na razão direta em que conquista espaço interno, sempre mais expressivo e irradiante. É a realização do sentimento que se liberta do egoísmo, que se transmuda em compaixão, em solidariedade, em compreensão. Possuidor de emoções superiores, expressa o nível de evolução de cada ser, à medida que o se agiganta. Quando alguém empreende a tarefa de ser aquele que ama, ocorre uma revolução significativa no seu psiquismo, e todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se, numa tranquilidade que não se altera. Não poucas vezes, aquele que desperta para o amor experimenta a frustração e conflito, por não ser entendido ou esperar que os resultados do seu empenho sejam imediatos e logo a plantação de ternura seja abençoada pelas flores perfumadas da recompensa. Trata-se, essa reflexão incorreta, de algum remanescente ainda egoístico em torno de equivocado conceito sobre o amor. É muito gratificante acompanhar o desenvolvimento de qualquer empresa, observando os resultados que apresenta, os frutos que produz, as gratificações que oferece. No entanto, não é essa a resposta do empreendimento afetivo. Não estando as criaturas acostumadas ao amor, mas sim à convivência com as utopias, os interesses mesquinhos e competitivos, quando o defrontam, afligem-se, desconfiam, reagem negativamente, recusam-no. É perfeitamente natural essa conduta, porque defluente do desconhecimento dos inexcedíveis benefícios do amor. Tudo quanto é inusitado inspira suspeição. Porque alguém não se sente em condições de amar, não acredita que outrem se encontre nesse patamar do sentimento elevado. O amor, porém, que insiste e persevera, termina por vencer quaisquer resistências,
porque não se impõe, não gera perturbação, não toma, somente oferece. O amor torna o ser compreensivo e dedicado, imolando-o a prosseguir na sementeira da bondade, do bem-estar próprio e geral. O amor é sempre mais enriquecedor para quem o cultiva e esparze-o do que para os demais. O amor apresenta-se em variados matizes, que são resultados das diversas facetas da mesma gema, refletindo a luz em tonalidades especiais, conforme o ângulo de sua captação. Expressa-se num misto de ternura e de companheirismo, de interesse pelo êxito do outro e de compreensão das suas dificuldades, de alegria pelas suas conquistas e de compaixão pelos seus desaires, de generosidade que se doa e de cooperação que ajuda. Mesmo quando não aceito, não se entristece nem descamba em reações psicológicas de autopiedade, preservando-se do luxo de manter ressentimento, ou de propor o afastamento de quem o não recebe. Pelo contrário, continua na sua tarefa missionária de enriquecer, às vezes desaparecendo da presença para permanecer em vibrações de doçura e de paz, sustentando o opositor e diluindo-lhe as impressões perturbadoras. Deve ser enunciado ou pode manter-se em silêncio, a depender das circunstâncias, das ocorrências, dos fenômenos que se derivam dos relacionamentos. O importante é que se transforme em ação paciente e protetora, sem asfixiar nem dominar a quem quer que o seja. Nunca desfalece, quando autêntico, embora haja momentos em que a sua luz bruxuleia um pouco, necessitando do combustível da oração que o fortalece, por vincular a criatura ao seu Criador, de quem promana como inefável recurso de plenitude. Quando os relacionamentos humanos experimentarem o estímulo do amor, os famigerados adversários da sociedade, guerras, calamidades, fome, violência, vícios, desaparecerão naturalmente, porque desnecessários entre os seres, em razão de seus conflitos, agora atenuados, não mais buscarem esses mecanismos infelizes de sobrevivência, de exaltação do ego ou de dominação arbitrária do seu próximo. O amor tudo pode e tudo vence. Não se afadigando mediante a pressa, estende-se ao longo do tempo como hálito de vida que a mantém e brisa cariciosa que a beneficia. Onde se apresenta o amor, os espectros do ódio, do ciúme, da cisânia, da maledicência, da perversidade, da traição, do orgulho se diluem, cedendo-lhe o espaço para a fraternidade, a confiança irrestrita, a união, a estimulação, a bondade, a fidelidade, a simplicidade de coração. O amor é um tesouro que mais se multiplica, à medida que o se reparte, jamais desaparecendo, porque a sua força reside na sua própria constituição, que é de origem divina. Nada obstante, o amor não convive, não se amolenta, não serve de capacho para facultar a ascensão dos fracos aos estágios superiores, nem se submete ante a exploração dos perversos e dos astutos. É alimento do espírito e irradiação do magnetismo universal. Enquanto se deseja ser amado, embora não amando, ser compreendido, apesar de não ser compreensivo, não se atinge a meta do desenvolvimento espiritual. Nesse ser, que assim age, permanece a infância psicológica que deseja oferir sem dar, desfrutar sem oferecer. O amor compraz-se na reciprocidade, porém, não a torna indispensável, porque existe com a finalidade exclusiva de tornar feliz aquele que o cultiva, enriquecendo aquele outro a quem se dirige. Em razão disso, é rico de valores, multiplicando-se incessantemente e oferecendo apoio, planificação e paz a quem oferta e a quem o recebe, mesmo quando ignorando-o, por indiferença ou desequilíbrio. Afinal, sendo de essência divina, nunca será demasiado repetir-se que o amor é a emanação da vida, é a alma de Deus. Amor a si mesmo. Jesus viveu o amor a si mesmo, à medida que o se entregava ao próximo, à humanidade. O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo-o com aquelas que a cercam, bem como estendendo-o aos demais seres vivos e à mãe natureza. O amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação e da autoanálise, porque, íncito no ser, necessita de estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Esse auto-amor é constituído pelo respeito que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância e em paz de espírito que impregne as outras vidas.
Sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento, detendo-se nas sensações mais grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. O amor a si mesmo dá dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções, direcionadas sempre para as mais elevadas faixas da espiritualidade. Dessa forma, é fácil preservar-se as conquistas interiores e desenvolvê-las mediante a aplicação dos códigos da fraternidade e da compaixão, da caridade e do perdão. A consciência de si mesmo, inspirada pelo alto amor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação, ao tempo em que faculta ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas logradas e torna-se estímulo para novos tentames com vistas à realização de uma existência plena. Ninguém, que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas, que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato. Invariavelmente a falta do amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem da infância mal amada, de frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram conforme foram anelados, dando surgimento a complexos de inferioridade, a insegurança e a fugas psicológicas. Muitas vezes, a pessoa que se não ama, encontra motivos frívolos para justificar o sentimento de vazio existencial, transferindo para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar ou de possuir. São detalhes físicos, que parecem retirar o conforto e a satisfação pessoal, na aparência ou na constituição, dificuldades de inteligência, posição social, problemas na saúde que, sem dúvida, não merecem maior consideração, e deverão ser enfrentados de maneira positiva, diferente, proporcionando estímulos para novos enfrentamentos, vitória a vitória. Durante muito tempo, a pessoa coleciona o azinhavre da insatisfação consigo mesma, atribuindo-se fracassos que, em realidade, jamais ocorreram, infelicidades que não têm justificação, quando fazem comparações com outras pessoas que acredita ditosas e sem problemas. Em uma atitude conflitiva, tenta amar-se, em luta feroz por acumular dinheiro, conseguir destaque na sociedade, tornar-se importante, invejada. Entrega-se ao trabalho exaustivo, inconscientemente para fugir à sua realidade, ou supondo-se insubstituível no desempenho da tarefa ou realização a que se entrega. Ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidados com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Em outras ocasiões, conversações edificantes, destituídas de objetivos imediatistas, cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito. O seguir, torna-se necessária uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário e a que se atribui significado exagerado. O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica, porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. A compreensão dos próprios limites e possibilidades enseja um sentimento de alegria pelo já conseguido e de encorajamento em relação ao que ainda pode ser alcançado. No cultivo desse propósito, o egoísmo não consegue alojamento, porque não há ambição de posse ou de domínio, de superioridade ou de vitória, senão sobre as próprias paixões perturbadoras. Jesus viveu o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. Nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual veio ao mundo. Jamais se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Não se facultou a tristeza ou a depressão, embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo. Impertérrito,
Manteve-se afável com os enfermos e cansativos companheiros de ministério, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, compadecido da ignorância que vigia em toda parte, confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. E por conhecer a grandeza de que era constituído não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, injuriado e aparentemente vencido, terminando por vencer todas as injunções perversas e seus sequazes. Amor e casamento. É necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende. A mais poderosa expressão do sentimento é o amor. Força incoercível, a tudo transforma e enriquece com a pujança de que se constitui. Não foi por outra razão que Jesus o transformou no mandamento maior, aquele de mais alto significado, que abrange todas as aspirações e ideais da criatura humana. Quando esplende no coração, faz-se dínamo gerador de energias que propiciam vida e fertilizam os seres, enquanto que ausente faz-se responsável pela debilidade das emoções e transtorno dos comportamentos. O amor é de essência divina, por facultar os estímulos necessários para a sublimação dos sentimentos. Em face da necessidade da reprodução dos seres, no homem e na mulher expressa-se como a força de atração dos sexos, que supera os impulsos primários e oferece estabilidade emocional para toda uma existência de união e de lutas renovadoras. Quando viceja o interesse entre duas pessoas que aspiram à união, o amor faz-se responsável pelo equilíbrio e pela felicidade dos parceiros, produzindo energias que são permutadas a serviço da construção da beleza, da arte, dos valores dignificadores do pensamento e do conhecimento. À medida, porém, que os impulsos diminuem de intensidade e os conflitos do relacionamento se estabelecem, desvitaliza-se e, não raro, consome-se. Cabe, então, a cada parceiro, observar os desvios pelos quais se vem conduzindo e o comportamento que se tem aplicado, exigindo sempre mais do outro ao invés de avançar no rumo do seu entendimento. Em favor da perfeita identificação, cabe-lhe não impor o que não pode oferecer, e mesmo que lhe seja factível essa doação, estimular o outro a que a logre, sem a necessidade de exigências ou caprichos que geram ressentimentos dispensáveis ou distâncias desnecessárias. Nem todos os seres, no entanto, encontram-se aptos para amar, porquanto nem sempre aprendem como se ama e como se expressa o amor. Quem não recebeu amor não sabe o que ele significa, nem como brindá-lo. Especialmente quem lhe sofreu carência na infância, ressente-se por toda a existência, tendo dificuldade de identificá-lo, quando surge, ou expressá-lo, quando já o possui. Nessa ausência de sentimento de amor, confundem-se exigência e posse, capricho e morbidez com o nobre sentido da vida, ficando-se à margem da sua manifestação libertadora. Eis porque é necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. Esse aprendizado é feito através de treinamento, de exercícios repetitivos, no início sem muita convicção, para, de imediato, passar-se a senti-lo em forma de bem-estar e de harmonia íntima. À medida que se fixa no sentimento, ocorre uma mudança de comportamento, de saúde, de experiências humanas e o ser todo se transforma emulado pela sua dúlcida melodia envolvente. Ao mesmo tempo, irrompe calmamente em forma de autoestima e confiança em si mesmo, fazendo que desabrochem os valores espirituais que dão sentido e significado à vida. Lentamente, as emoções tornam-se compensadoras, por propiciarem a alegria de viver e de participar do relacionamento afetivo com outra pessoa. O amor que se dá é o amor que se recebe, e mesmo quando não é correspondido, abre espaços felizes para o perdão e para a compaixão pelo outro. Certamente, o relacionamento amoroso no casamento não transcorrerá sempre sem incidentes ou dificuldades, que são perfeitamente compreensíveis. No entanto, para que sejam ultrapassados esses impedimentos, a lealdade e o companheirismo tornam-se essenciais. Sem a submissão que humilha, através dos mecanismos das imposições e chantagens emocionais, o amor dialoga sem agressividade, discute sem acrimônia, discorda sem ressentimento, esclarece os conflitos e preenche os espaços vazios, os afastamentos. Quando um dos cônjuges silencia ante a injustiça, inevitavelmente passa a acumular mágoa e a confiança cede lugar à suspeição, que derrapa em desrespeito e desconsideração. O amor, por isso mesmo, é generoso, compreensivo, mas verdadeiro, compartilhando de todas as ocorrências. Não anui com o erro para agradar,
nem se escusa de cooperar em razão da presença de qualquer distúrbio. Sempre estimula a desculpa e a generosidade, trabalhando, no entanto, pela compreensão e pela harmonia que devem viger no relacionamento afetivo. É o grande lutador contra o egoísmo, por fomentar a solidariedade e o bem geral. Um relacionamento de amor é uma admirável experiência de aprendizagem constante, em cujo período de vigência apresenta angulações sempre novas e desafiadoras. Desarma quem preserva dúvidas e suspeitas, permitindo que a pessoa sinta-se tranquila, nunca ameaçada, em sintonia com o anelo da legítima compreensão. Quando o amor real suplantar os interesses imediatos do sexo, e a necessidade do companheirismo e da ternura sobrepujar as inquietações do desejo, o matrimônio se transformará em união ideal de corpos e de almas a serviço da vida. Para esse desiderato, cabe a cada parceiro o dever de não se deixar anular, a pretexto de afeição pelo outro, nem se permitir uma situação de subalternidade ou de servilismo, tampouco de presunção e prepotência. O amor dulcifica e transforma para melhor, jamais se impondo ou constrangendo. O amor conjugal alça os indivíduos a patamares de harmonia e de alegria de viver em comuns, pois que tal é o seu objetivo, tornando-se clímax abençoado do desenvolvimento espiritual dos seres. Eis porque a divindade faculta a reprodução em clima de emoções elevadas, tornando o matrimônio um instrumento educativo e orientador para a construção da família ditosa na face da terra. Superado o primarismo da poligamia através do sentimento de amor, que exige fidelidade e respeito recíprocos, estabelecem-se os parâmetros de uma sociedade digna, como consequência natural de uma união de parceiros em elevado clima de compreensão e honradez. Amor e comportamento. O amor contribui para o comportamento ditoso daquele que o cultiva. O treinamento do amor na conduta torna-se indispensável para que se desenvolva e alcance níveis elevados de emoção. O amor não surge concluído, em condições de esparzir suas vibrações em clima de plenitude. É resultado de esforço e conquista de que paulatinamente se enriquece, conseguindo estabelecer fronteiras nas paisagens íntimas do ser humano. É uma força irresistível que necessita ser bem canalizada a fim de produzir os resultados óptimos a que se propõe. Por isso, ninguém pode esperar que surja poderoso, de inopino, arrebatando, ao mesmo tempo felicitando. Quando assim ocorre, trata-se de impulso inicial da sua manifestação, ainda arraigada aos desejos e aspirações pessoais, que anelam pela permuta de interesses imediatistas, longe do significado real que o deve caracterizar. É um empreendimento emocional espiritual muito específico, que exige o combustível da ternura e da afabilidade, para poder compreender e desculpar toda vez quando convidado a envolver as pessoas com as quais se convive. À medida que o se instala no homem e na mulher, altera-lhes o comportamento para melhor, dulcificando-lhes a existência mesmo quando esta se encontra sob os martelos dos sofrimentos e das dificuldades. Suaviza a aspereza da jornada e contribui em favor da alegria que deve ser preservada, mesmo que a peso de sacrifícios. O amor não se deixa impressionar pela aparência física ou pelos atributos pessoais de outrem, embora, de alguma forma, esses possam contribuir em favor dos primeiros passos, como fascínio, aproximação, o intercâmbio afetivo, definindo-se depois pela própria qualidade de que se reveste. Desdobra-se na convivência ou não com as pessoas que lhe recebem o alento, jamais diminuindo de intensidade por multiplicar-se largamente em todas as direções. Pode-se amar a um número incontável de pessoas, com qualidade especial em relação a cada uma, sem que haja predominância de alguém em detrimento das demais. A sua chama nunca se apaga, porque não se consome, antes autossustenta-se com o combustível da alegria em que se expressa. Nos relacionamentos agressivos e imprevistos da sociedade odierna, como de outros passados tempos, não se influencia negativamente, corrompendo-se ou diluindo os vínculos, porque nada exige, possuindo a capacidade de compreender as dificuldades que sempre surgem, revigorando-se à medida que se doa. O amor é otimista e sempre atuante, contribuindo eficazmente para o comportamento ditoso daquele que o cultiva. Jamais agredindo, estimula os neurônios cerebrais à produção de moléculas propiciatórias à saúde e ao bem-estar, para evitar que os mesmos sejam bombardeados por toxinas procedentes do sentimento da amargura, do ressentimento, da revolta, do ódio. Envolvente, é suave como um amanhecer e poderoso como a força ciclópica da própria vida. Não se desnatura,
quando não recebido conforme é do seu merecimento, nem se rebela, porque desdenhado. Mantém-se paciente e tolerante, por entender que o outro, aquele a quem se dirige, encontra-se doente, destituído de sensibilidade para recebê-lo. A vigência do amor é o recurso mais hábil para uma real mudança de conduta da sociedade, que passaria a viver de maneira mais consentânea com as conquistas da ciência e da tecnologia, utilizando-se desse extraordinário contributo da evolução para tornar a existência terrestre muito mais feliz e menos preocupada. Na raiz da crueldade e do crime encontramos o amor ausente naquele que se deixa arrastar pela loucura, que o não recebeu e não foi impregnado pela sua vitalidade prazenteira. Pelo contrário, acumulou resíduos de ira, de maus tratos, de indiferença e de perseguição, que se encarregaram de asfixiar quaisquer possibilidades de vivência da compaixão e da misericórdia, que são filhas diletas do amor. Complexos de culpa e de inferioridade, rebeldia sistemática, amargura continuada, distimia quanto mais são os frutos espúrios de uma existência sem amor, que se desenvolveu longe da esperança e da compreensão. Esse coração sempre esteve fechado à irradiação do sol do amor, que não conseguiu penetrar-lhe a intimidade, alterando-lhe a pulsação emocional. É necessário que se abram os sentimentos à sua presença, de forma que qualquer lampejo produza claridade interior, estimulando ao aumento de luminosidade. Exercitando-se a vivência das suas vibrações, aumenta-se a capacidade de senti-lo e expressá-lo nas mais diversas situações. Ao mesmo tempo, especial bem-estar domina o comportamento, proporcionando emoções enobrecidas e aspirações elevadas que objetivam a harmonia geral. Quando alguém ama, o mundo começa a transformar-se. Basta que esse sentimento seja direcionado, indiscriminado ou especificamente, em favor de alguém e logo ocorre uma real mudança na psicosfera do indivíduo, que se irradia em todas as direções, modificando a estrutura perturbadora e desconfiada que por acaso existe à sua volta. Conforme o sol é sempre novo em cada amanhecer e sua luminosidade enriquece de luz e calor a terra, o amor esplende de beleza e de vitalidade a cada momento em que se expande. Se houver noite moral, ele se torna claridade fraternal, se permanece suspeita, ele oferta segurança. Se campeia o desencanto, ele faculta a confiança, porquanto a todos aquece com o vigor da bondade e da paz. Dizem os escritos evangélicos que Deus amou tanto ao mundo e à humanidade, que ofereceu o seu Filho, a fim de que, crendo nele, todos encontrassem paz e felicidade. Também se pode dizer que, amando-o, todos desfrutarão de equilíbrio e ventura. Amor e compaixão. O amor é essencial para o comportamento equilibrado e propiciador do progresso moral, tecnológico, social e espiritual da sociedade. Começando em um indivíduo, termina por envolver todas as criaturas. O amor é vida e a compaixão manifesta-lhe a grandeza e o significado. O amor possui dimensão infinita. Quanto mais se distende, mais espaço adquire para crescer. Quando o ser está preenchido pelo amor, nada de mal o atinge, perturbação alguma o desequilibra, porque não há espaço vazio para a desdita nem para o aborrecimento. À semelhança do espaço em geral, nada se lhe adere, mesmo quando é tirado propositalmente, porque está repleto, não havendo lugar para novos acúmulos. Se lhe atiram perfume ou matéria em decomposição, blasfêmia ou enaltecimento, tudo passa, sem o atingir, tombando no solo ou perdendo-se no ar. Assim é um coração rico de amor e referto de compaixão. Planificado, não oferece campo para outras expressões de desconforto e de ressentimento, de ansiedade e de medo. Quando se aceita a presença do medo e se lhe permite dominação, congela-se a atividade do progresso e retém-se o impulso de realização na paralisia imposta pelo algoz impenitente. O medo, a culpa, a mágoa constituem vapores morbíficos que intoxicam o ser, transformando-se em ferrugem corrosiva nas engrenagens da alma, que emperram, dificultando a finalidade da evolução, para a qual todos se encontram incursos nos estatutos da vida. O amor prolonga a vida, porquanto a sua vigência é contagem infinita, mesmo quando há limites propostos pelo espaço-tempo da relatividade humana. Dessa forma, a vida tem a duração do amor. Há aqueles que morrem antes do momento programado, porque deixaram de amar, ficando asfixiados na falta de motivação para viver. Um indivíduo, que cultiva compaixão e preserva o sentimento de amor, transforma-se em foco de luz que dilui as sombras, em patamar de paz que acalma os conflitos,
em segurança fraternal que sustenta o companheirismo, em harmonia irradiante que se prolonga sem cessar. A vida é curta somente para quem não frui a felicidade do amor, porquanto a sua vigência supera tempo e lugar, circunstância e ocorrência, tornando-se um contínuo abençoado. Esse processo de amor e de compaixão robusteça as forças do navegador no oceano da matéria, porque o mantém vinculado à estrela polar divina, que o norteia, apontando sempre o rumo correto por onde seguir. Mesmo quando surgem impedimentos e ruge a tormenta, a nau da confiança não abandona o roteiro, vencendo as procelas e recuperando a tranquilidade da navegação. Essa decisão não significa ausência de esforço, de luta, de trabalho, de desafios. Fosse diferente, e seria morbidez, parasitismo, não amor, menos compaixão, porque somente eles robustecem o ânimo e fortalecem a capacidade de empreender novas conquistas, mediante o trabalho, o esforço que deve ser envidado para conquistá-los. O amor é vida, e a compaixão manifesta-lhe a grandeza e o significado. Unidos, renovam o mundo. Mas é necessário que, para a humanidade tornar-se melhor, alguém comece amando-se, amando e tocado pela compaixão. Para amar é necessário começar. Ninguém será surpreendido pela pujança do amor total, antes de havê-lo iniciado em pequenas experiências e vivências do cotidiano. Às vezes, por meio de uma insignificante manifestação de ternura, um gesto de desculpa, uma ação de misericórdia ou uma formulação de beneficência. O amor autovitaliza-se, nutrindo-se da própria energia que esparze. No exercício da compaixão por si mesmo, o amor ensina que as criaturas são o que lograram no longo percurso das reencarnações, que ainda se encontram em fase de imperfeição, tendo o direito de errar e de experimentar deslates, não se permitindo, porém, a tolerância de permanecer nos equívocos, nos compromissos infelizes, após tê-los identificado. Também descobrirá que essa renovação não será operada por milagre, por fenômeno apenas do querer, mas sobretudo do empenhar-se pelo conseguir. Mediante exercício diário de reflexão, aprofundando a sonda da perquisição em torno do si, surgem os fantasmas do passado, os cobradores da consciência, os clichês dos remorsos, os impositivos da culpa em acusações incessantes, que devem ser liberados e diluídos. Libertar-se da culpa é fundamental, a fim de não se atormentar com o receio do castigo. Arrepender-se, sinceramente, do mal que haja feito a alguém, constitui terapia valiosa, gerando oportunidade para a reparação de todo e qualquer prejuízo que lhe haja propiciado, sem mágoa pelo passado nem angustiante expectativa pelo futuro. Vencer os apegos a pessoas e coisas, a lembranças escravizadoras e ansiedades de conquistas sem valor, representa também um recurso valioso para o amor e para a autocompaixão, que se exteriorizará em forma de compreensão dos delitos alheios e das suas dificuldades e limitações. Revisar conceitos de comportamento e reavaliar atitudes são métodos significativos para a paz de espírito, no tumultuado relacionamento social. À medida que se for vencendo a timidez e a culpa, peregrina alegria de viver tomará conta das paisagens emocionais, facilitando o trânsito pelos difíceis caminhos da fraternidade, porque estímulos inabituais surgirão para mais amar-se e mais amar. Compadece-te dos teus próprios erros e reabilita-te, envolvendo-te na claridade diamantina do amor e viajando na direção da felicidade. Quanto mais ames, mais sentirás necessidade de fazê-lo, porque estarás pleno de alegria e desejo de viver. Reservando-te espaços mentais e emocionais para releitura e recomposição dos teus comportamentos, vivenciarás a compaixão pelo teu próximo e pelos teus inimigos que o deixarão de ser, embora prossigam inamistosos contra ti, mergulhados nas sombras que geram a própria volta. Não os reproches, não tentes conquistá-los mediante argumentações e justificativas. Ama-os de longe e concede-lhes o direito de estarem assim por enquanto, até o momento em que despertem para a própria felicidade. Descongelando a indiferença nos teus sentimentos, o calor do amor te impulsionará a natural compaixão que vive em ti na direção de tudo e de todos. Amor e resistência. O amor é possuidor de coragem imbatível, onde quer que se apresente. Assevera-se equivocadamente que o amor torna a pessoa fragilizada, dependente, sujeita a ser enganada, em razão da confiança que deposita em outras criaturas que não são dignas sequer de respeito, menos de consideração. O argumento, destituído de qualquer legitimidade,
Serve de bengala psicológica para aqueles que sofrem de conflitos e de insegurança, encontrando motivo para evadir-se da prática do sentimento elevado. O amor fortalece sempre aquele que o cultiva, porque o vitaliza, e quando se direciona a alguém, de maneira nenhuma torna-o submisso a esse afeto. Dá-lhe, ao inverso, uma visão correta dos valores que exornam o caráter do outro, sem que isso lhe diminua o sentimento que vigora em forma de estímulo e socorro, nunca para usufruir e beneficiar-se. Certamente há muitas pessoas que não sabem entender o sublime fenômeno do amor, e se utilizam dessa dádiva com que os demais as honram, não correspondendo à confiança, procurando tirar proveito, enganar, explorar. O amor, porém, não se equivoca quando é verdadeiro e tem as suas raízes fincadas nos objetivos elevados da lídima fraternidade. É claro que percebe as manhas e deficiências morais daquele a quem se dirige, exatamente por ser nobre e produtivo, nunca se submetendo a quaisquer caprichos. Se, por acaso, cede, em alguns momentos, talvez seja para demonstrar a qualidade de que se constitui, porém perfeitamente lúcido, conseguindo discernir os aparentes dos verdadeiros valores morais. O amor é possuidor de coragem imbatível, onde quer que se apresente. Quando Jesus jornadeava sob o peso da cruz pela via dolorosa, em abandono por quase todos aos quais se doara, estoicas mulheres que o amavam, romperam com o preconceito e desacataram o status perverso que as considerava inferiores, para segui-lo ao Calvário e ali ficarem até o momento extremo. Impulsionadas por essa energia incoercível, enfrentaram os doestos e as chocarriças dos maus e dos insanos sem qualquer receio, conscientes do dever de acompanhar aquele que as convidara para o banquete da felicidade, ajudando-as a vencer todas as barreiras que as isolavam do mundo social, submetendo-as aos caprichos e às paixões primitivas dos dominadores das suas existências. E tornaram-se símbolo de vitória sobre as injunções penosas que as restringiam. O amor deu forças a Jesus na cruz, de forma que suportou todas as crueldades que lhe foram impostas com sobranceria e misericórdia. Fê-lo silenciar diante dos falsamente fortes, que pareciam ter poder sobre a sua vida, permanecendo calado diante da massa ignara que tanto amava, para comunicar-se com o criminoso ao seu lado, no momento extremo, concedendo-lhe esperança de renovação e de imortalidade em triunfo. Resistindo à debilidade orgânica sob o exaurir das energias, foi o amor que lhe facultou prosseguir durante as horas agônicas em irrestrita confiança em Deus. Não bastassem todos os testemunhos, demonstrando a excelência desse incomparável sentimento, ainda pôde rogar ao Pai que perdoasse a ignorância e a ignomínia daquelas criaturas perdidas em si mesmas, que o matavam. O amor é portador de expedientes inesperados, abrindo portas que pareciam fechadas e ampliando o seu campo de ação quando tudo são limites e pequenezes. Foi o amor que levou o Mestre a reconvocar Simão Pedro ao ministério espiritual, arrancando do remorso resultante da negação e da culpa, de tal forma que, renovado, mais tarde se deu também em holocausto, tocado pela magia irradiante desse sublime sentimento. Também foi o amor que inspirou o Rabi a buscar Judas nas regiões penosas do mundo espiritual inferior, para facultar-lhe oportunidades de redenção e de progresso através dos tempos, edificando para sempre. Não há conjuntura difícil que o amor não solucione, nem situação penosa que não suavize e acalme. A pessoa que ama não é ingênua, que possa ser facilmente enganada, nem é sagaz, astuta, para dominar. É lúcida, consciente do significado da vida e dos objetivos que deve perseguir, investindo-se de sentimentos relevantes, para que alcance, patamar a patamar, as esferas da imortalidade vitoriosa. Quando não é autêntico, o amor é irracional, deixando-se amesquinhar e vencer pelos agiotas e chantagistas da emoção perturbada. Facilmente se rebela e se desconcerta, tombando no desânimo e na mágoa, porque as suas não são as estruturas de segurança que facultam a elevação e conduzem ao bem verdadeiro. O investimento no amor é o de maior segurança e rentabilidade, porque de sabor eterno, sem perigo de perder-se ou ser defraudado sob qualquer aspecto. Há uma claridade interna que vige no amor, na qual tudo se esclarece e se torna fácil de entendimento. Como luz, o amor é fonte inexaurível de energia benéfica, facultando saúde e promovendo a paz. Enquanto existe, não se lhe extingue a luminescência nem lhe escasseia a harmonia. Quando amas, tornas-te generoso e afável, mas não pródigo em excesso ou dedicado em extremo,
Caso as circunstâncias não te favoreçam com os meios para expor os sentimentos de afetividade e companheirismo. Por isso, ninguém pode prejudicar-te ou desmerecer-te a confiança, em razão da claridade interior que te leva ao discernimento dos parâmetros que devem orientar a expansão da tua afabilidade. Diante do leito do filhinho enfermo, noites a fio, pais abnegados têm forças para resistir a todos os lances dos dramas cruéis, sustentados pelo amor, sem dar-se conta de si mesmos, dos seus limites e das suas possibilidades. Ama, portanto, a cada criatura, especialmente aquelas que não são dignas de amor, como filhos doentes que estão no seio da humanidade esperando a tua doação, a fim de crescerem e de se libertarem das imperfeições morais em que se firmam. Amando sempre, alcançarás o objetivo existencial e terás resistência para todos os embates que a vida sempre reserva. Amor e companheirismo. O amor projeta o que se é naquele a quem se vincula afetuosamente. O companheirismo fortalece-se através da vitalidade do amor. Nem sempre transcorrerá em clima de total identidade de propósitos e de sentimentos, como é natural, pois se trata de duas ou mais pessoas outras envolvidas na afetividade, no relacionamento fraternal. Por extensão, no convivência a dois, quando os interesses se apresentam ricos de esperanças, mas o comportamento é descuidado, sem arquivos de maturidade psicológica, desfaz-se, por falta de estrutura e de profundidade. Pensa-se que a finalidade do companheirismo é fugir-se ao tédio, à solidão, e nunca se procura nele identificar o significado do amor, os benefícios dele defluentes, as satisfações da convivência e da amizade. Pessoas que se sentem solitárias buscam relações com o propósito de fugir do desconforto que as assalta, porque isoladas, sem campo emocional para expressar os seus estados interiores. Não obstante, pareça justa a busca, não alcança o objetivo, por tratar-se de uma fuga e não de uma realidade. Quem assim procede, pensa apenas em receber, em vencer os conflitos, apagar os ressentimentos íntimos que guarda contra si mesmo, terminando por transferi-los para aqueles com os quais pretende identificar-se. Somente um trabalho de autodescoberta facilita a comunicação com os demais indivíduos, porquanto, ao serem identificados os traumas e as inquietações, as ansiedades e os desejos, não os transfere para os outros, procurando vencê-los em si mesmo antes que lutar contra, projetando-os como imagens detestáveis que são vistas nas pessoas a quem procura amar. Quando se está carente de afeto e se desejam relacionamentos amorosos, o romantismo toma conta da imaginação e estabelecem-se normas de afetividade, nas quais o outro deve preencher as lacunas internas e os vazios existenciais. Formulam-se programas de convivência exterior, como os passeios, divertimentos, refeições em restaurantes e lugares paradisíacos, teatros e cinemas, dando campo às emoções que logo passam, trazendo de volta a mesma insegurança, insatisfação e tédio. Somente quando se é capaz de vencer os distúrbios íntimos e os autorressentimentos, é que se pode amar e buscar relacionamentos que estejam liberados de projeções perturbadoras e de fáceis atritos desgastantes. É comum descobrir-se pequenas coisas que são detestáveis, quando praticadas pelo ser com quem se relaciona ou a quem se afeiçoa. Não obstante, essa repulsa decorre de intolerância interior a atitudes semelhantes que a pessoa mantém e não se dá conta de como procede. Ao combater aquilo que lhe é desagradável no outro, está se descobrindo, inconscientemente, a respeito de comportamentos iguais que vivencia e que, certamente, incomodam também ao companheiro que os silencia. O amor no relacionamento é semelhante a um espelho, que projeta o que se é, naquele a quem se vincula afetuosamente. Em face dessa realidade, torna-se necessário o diálogo honesto e coerente, evitando-se as brigas, que ressaltam os caprichos do ego, as imposições da personalidade dominadora. Ninguém ama submetendo, nem se permite amar sob sujeição. O amor é livre e expressa-se em total liberdade, sem o que manifesta interesse e conveniência, normalmente de efêmera duração. Da mesma maneira que dialoga, sabe silenciar nos momentos próprios em que o outro necessita de introspeção, de harmonia interna, de solidão saudável. Evitando ser ruidoso, em nome da falsa alegria, também não deve permanecer inquietação, traduzindo indiferença. Há uma medida sábia para aquilatar-se quando se está discutindo com equilíbrio ou se está impondo o tormento da desconfiança, da irritabilidade, da acrimônia. Isso se dá quando se dialoga para esclarecer e ajudar,
ou quando se utiliza da palavra para ferir, para demonstrar superioridade, para magoar. A repetição de cenas desagradáveis deixa resíduos interiores que se convertem com o tempo em ressentimento e amargura, abrindo espaços e distâncias entre as pessoas. Inevitavelmente, momentos surgem nos quais os sentimentos do afeto e do companheirismo confundem-se, apresentando exigências e solicitando preferências pessoais. É claro que se trata de manifestações humanas, ainda muito distantes das expressões angélicas. Isso, porém, não deve desanimar, antes estimular a novos investimentos e insistentes experiências de tolerância, de compaixão e de bondade. O amor está sempre aberto e receptivo para as comunicações emocionais, desde um olhar gentil a um gesto afável, a uma comunhão saudável e planificadora. Quando se ama e se busca companheirismo nos relacionamentos sociais, espirituais, há um enriquecimento interior que se expande na direção da natureza, do mundo terrestre, do universo. Esse amor ao próximo, que deflui daquele que se tem por si mesmo, atinge o pórtico daquele que se deve dedicar a Deus. Trata-se de uma emoção esplendorosa interior, que contagia o sensível e o imperceptível, o visível e o espiritual, atraindo o psiquismo dos seres elevados da espiritualidade, que passam a compartilhar dessas vibrações e inspiram a direcioná-las em favor da humanidade em sofrimento, em carência e em desolação. O amor é imbatível no seu objetivo e indestrutível na sua constituição, porque emana do Criador e ele volta. Sempre que olhes a pessoa amada, o companheiro de que necessitas para os relacionamentos humanos, sociais e emocionais felizes, faze dela um espelho e observa como te vês nele refletido. Não lhe exijas em demasia aquilo que não lhe ofertes em generosidade. Talvez ela não saiba retribuir, mas se permaneceres oferecendo-lhe gentileza e paz, chegará o momento em que também se abastecerá de alegria e de gratidão, que são respostas do sentimento que ama. O amor é grato e é generoso, porque felicitando, santifica e leva a criatura do nível da necessidade ao patamar da abundância. Ama, e mais compreenderás a benção do companheirismo, do relacionamento gentil, pelo que experimentes e pelo que transmitas a todos aqueles que se te acerquem e compartilhem das tuas elevadas emoções. Amor e saúde. Um coração aberto ao amor torna-se afável e possuidor de tesouros de alegria e de bem-estar. A necessidade de manter o coração aberto é imprescindível para a instalação do amor. Isso significa permanecer em inocência, sem os resíduos da perversidade, da insensatez, da maldade dos relacionamentos infelizes. Os dias tumultuados, que exigem movimentação e astúcia para a sobrevivência, geram conflitos que fecham o coração a novas experiências e afeições, em razão do medo que deles se apossa, gerando desconfiança e inquietação. Um coração aberto significa estar acessível à linguagem do amor que se encontra íncito em toda parte, no ar que se respira, na paisagem rutilante ao sol, na sinfonia de sons da natureza, nos sorrisos despreocupados da infância, na velhice confiante, no próprio pulsar da vida como manifestação de Deus. Com o coração aberto podem-se ver melhor os acontecimentos e identificar as pessoas, compreender as ocorrências desagradáveis e trabalhar em favor do progresso, avançar no compromisso dos deveres e nunca recuar ante os insucessos, que são apenas transferência no tempo em relação ao êxito que virá. Com essa atitude torna-se mais fácil perdoar, por causa da presença da compaixão, o que não equivale a dizer que se permitir ferir pela crueldade dos outros, mesmo não os desvinculando dos seus sentimentos, não lhes revidando o ato com o mesmo mal. Evitando acumular o bafio pestoso na mente ou no coração, respira-se melhor e readquire-se o ritmo do equilíbrio que vem sendo afetado pelas perturbações que graçam e pelo materialismo que desarticula os princípios de ética e de amor, exigindo o aproveitamento de cada momento, a vitória a qualquer preço, mesmo que através da destruição de outrem. Assim, torna-se inevitável que a saúde se instale, que as resistências imunológicas se fortaleçam, e um vigor diferente, inusual, tome conta das células, estimulando-as a equilibrada mitose que lhes proporciona a vida. É provável que experimente enfermidades, transtornos momentâneos, desajustes orgânicos, ficando doente, nunca, porém, sendo doente. A capacidade para enfrentar as ocorrências difíceis robustece o ânimo, que não se quebranta por questões de menos importância, e mesmo quando são graves, facultam bom senso ao situar-se na reflexão e renovar-se,
mantendo-se ativo na luta e perseverando nos propósitos saudáveis. Um coração aberto ao amor torna-se afável e possuidor de tesouros inigualáveis de alegria e de bem-estar, que proporcionam interesse e despertam atenção nos outros, que o buscam sedentos de ternura, ansiosos por paz. O coração fecha-se quando agasalha a amargura, dá campo ao pessimismo, acumula recriminações e azedume, coleciona ressentimentos. De imediato, a saúde cambaleia e, aprisionado nesse labirinto de aflições, o ser desgasta-se e perde a direção de si mesmo. O coração que se abre nunca se queixa, nem reclama, porque o amor que possui torna dócil e gentil, não exteriorizando venenos que não se lhe encontram em depósito. Põe a luz da compaixão por ti mesmo nos olhos da tua afetividade, a fim de que dilua as sombras que remanescem dos dias da infância incompreendida, dos relacionamentos desagradáveis, das lembranças tormentosas. À medida que essa claridade do amor se esparza, atrairá forças generosas que te conduzirão sempre em paz pelas mais difíceis estradas humanas, contagiando todos quantos se te acerquem, mesmo que se não deem conta de imediato. Quando determinados padecimentos te assinalem as horas, recolhe-te em meditação, orienta a respiração para a área dolorida e procura relaxar a tensão que se te tornou habitual e já não controlas. Há muitas dores e constrições orgânicas, nervosas, que são resultado de somatizações do coração fechado, amargurado ou triste, inquieto ou desconfiado. Quem o possui aberto, adquire a faculdade de sorrir e de confiar, estendendo mãos e emoções amigas aos transeuntes do caminho evolutivo. Livre da autopiedade e da perversidade e da autocensura que castiga, torna-se capaz de examinar os insucessos transatos com naturalidade, permitindo-se reabilitação e refazimento de caminhos e metas. Não se detém na análise prejudicial da culpa, antes adota a postura positiva do arrependimento edificante, que abre espaço para a recuperação de si mesmo e perante a sua vítima, ou contribui para o desaparecimento dos prejuízos causados pela irresponsabilidade. Não adere à postura de infeliz porque errou, considerando que todos experimentam equívocos e que a estrada do progresso é pavimentada pelos enganos e corrigendas até o asfaltamento seguro do piso que lhe serve de estrutura. Ninguém atinge as culmeadas de qualquer empreendimento sem os passos iniciais do começante, cuja experiência e sabedoria chegam depois da vivência das realizações. A saúde, como decorrência natural do processo de abrir-se o coração à luz, ao entendimento, à afeição, instala-se, suportando todas as investidas do tempo, do lugar e das circunstâncias, embora nem sempre positivas. Permanece de coração aberto ao amor e nunca te permitas encarcerá-lo na suspeita, enchê-lo de vazios emocionais. Somente um grande sacrifício é digno de uma elevada recompensa. Portanto, somente através da abertura do coração, em totalidade de inocência e de confiança, podes experienciar alegria plena e felicidade sem jaça. Nunca te esqueças do papel fundamental que desempenha a oração na abertura do coração e na preservação do amor. A oração é um fio invisível que liga a criatura ao seu Criador, produzindo perfeita identificação entre a necessidade e a abundância, mantendo o ritmo superior da vida. O coração que ora, isto é de vitalidade, e, quando ama, possui Deus, que oferta indiscriminadamente. A oração ungida de ternura e de emotividade expressa, ao mesmo tempo, a qualidade de amor que a criatura se devota, distende ao próximo e alcança a divindade, tornando-se-lhe alimento e força para a vilegiatura carnal. Amor e desapego. O amor propicia o desapego a tendências negativas, pessoas, coisas e utilidades. Indispensável tornar o amor um estado de espírito, uma condição natural no processo de crescimento interior, uma fatalidade que deve ser conseguida quanto antes. À medida que se posterga a vivência desse sentimento, que é força vital e dinamizadora, o sentido existencial padece hipertrofia de finalidade, porque destituído de riqueza, de aspirações do belo, do bom, do libertador. Mesmo que vicejem tais aspirações, apresentam-se debilitadas, porque procedem dos sentidos físicos, de ambições egoístas, de necessidades para o prazer, sem o contributo valioso e de profundidade, que tem por base o espírito em si mesmo e suas legítimas ambições de imortalidade e triunfo sobre as vicissitudes e amarras com a retaguarda.
Amar deve significar a aspiração máxima do ser que transborda de emoções relevantes e deseja reparti-las a mãos cheias, como quem distribui luz objetivando a vitória sobre toda treva, qualquer sombra. Essa força, que domina o coração e se expande mediante as ações, altera por completo o rumo da existência física, concedendo-lhe um colorido especial e uma finalidade superior, que deve ser buscada sem cansaço, adornada de otimismo